Você sabia que um ser humano passa, em média, 1/3 de toda a sua vida dormindo? Ou seja, se você tem 30 anos, é bem provável que já dormiu cerca de 10 anos. E um idoso de 90 anos, por exemplo, passou 3 décadas inteiras na cama. E vamos ser sinceros, não há nada melhor do que uma boa noite de sono. Quanto melhor é a qualidade dele, mais revigorados passamos o nosso dia e mais ele rende, não é mesmo? Ao mesmo tempo, quem costuma não dormir direito, vive mal-humorado, não tem a mesma disposição para realizar as tarefas do dia a dia e, o pior, pode desenvolver graves problemas de saúde. Infelizmente, cada vez mais as pessoas sofrem com a insônia e com pesadelos constantes. Afinal, vivemos em um mundo cheio de responsabilidades, de cobranças, de compromissos a cumprir, de contas a pagar. E você sabia que a maioria daqueles que passam por esses problemas sofrem com esse mal por não buscarem um relacionamento com Deus? Veja o que está escrito no Salmo 127. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Por causa disso, eu vou te mostrar 5 coisas que você nunca deve fazer antes de dormir. Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você já deixe o seu like, se inscreva aqui no meu canal e se você ainda não se tornou membro aqui no meu canal, clique no botão abaixo, seja membro, para você saber como ganhar os meus 2 e-books, ok? Então vamos começar. Primeiro, nunca durma antes de passar um tempo com Deus. Nós devemos seguir o exemplo do autor do Salmo 63, que sempre se lembrava do Senhor antes de se deitar. Veja o que ele disse. Quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda, canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Irmãos, nós nunca devemos ir dormir sem antes passar um tempo orando a Deus e meditando na sua palavra. E isso é tão importante que uma das leis dadas pelo povo de Israel por Moisés era que os pais ensinassem sobre Deus para os seus filhos em vários momentos do dia, inclusive antes de dormir. E por que passar um tempo com Deus nesse momento é tão importante? Porque é durante a noite, quando os ruídos do dia se calam e a nossa alma se aquieta, que temos mais facilidade em ouvir a voz do Senhor. E um exemplo bíblico disso aconteceu com o profeta Samuel, quando ele era apenas um garoto. A Bíblia diz que certa noite, quando todos já estavam deitados, Deus ficou chamando Samuel, que estava deitado no santuário do Senhor, onde ficava a Arca da Aliança. E por 3 vezes, aquele jovem foi até o profeta Eli, acreditando que ele o estava chamando. Mas Eli percebeu que era Deus que estava falando com ele e disse a Samuel: Vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. E a partir daquele momento, Samuel se tornou íntimo de Deus e futuramente se tornou um dos maiores profetas de todos os tempos. E por que isso aconteceu? Porque Samuel estava próximo de Deus no momento em que ele foi se deitar. Ele estava perto da Arca da Aliança, que era onde o Criador habitava na terra nos tempos do Antigo Testamento. E da mesma forma, o Senhor quer falar com você por meio do Espírito Santo. Mas você só conseguirá ouvir a sua voz se você se aproximar do Senhor dia após dia. Amém? Segundo, nunca durma sem refletir sobre o seu relacionamento com Deus. Se tem algo que todos nós precisamos verificar antes de ir dormir, é como anda a nossa vida espiritual. Acontece que, infelizmente, poucas pessoas têm feito isto. Você se lembra da história de Jonas, que desobedeceu a ordem do Senhor de pregar a palavra em Nínive e fugiu em um barco para outra direção? A Bíblia diz que antes dele ser atirado ao mar pelos tripulantes daquele barco e ser engolido por um grande peixe, Jonas tinha ido dormir sem refletir sobre a sua atitude errada e sem buscar a Deus. Se ele tivesse feito isso, provavelmente teria pensado melhor e se arrependido. Por isso, meu querido irmão, eu te aconselho a sempre orar à noite, pedindo para que Deus te mostre algum pecado não confessado que você possa ter cometido. O rei Davi sempre fazia isso e assim ele conseguia dormir e viver em paz, apesar de tudo o que acontecia à sua volta. Veja o que ele escreveu no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração.
prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Você pode até achar que não, mas ir para a cama sem refletir sobre a sua vida com Deus é algo muito perigoso, pois demonstra que você não está preocupado em seguir os caminhos do Senhor, abrindo brechas para Satanás agir. Terceiro, nunca durma com o coração cheio de raiva. Eu quero ler para você um versículo do Salmo 4 que fala exatamente sobre isso. Veja o que está escrito. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Meu irmão, nunca vá para a cama enquanto estiver com raiva de alguém, pois quando você alimenta o rancor, a sua alma não consegue ficar em paz e, consequentemente, você não conseguirá descansar. Além disso, você estará desobedecendo uma ordem de Deus e permitindo que o inimigo tenha autoridade sobre essa situação. Veja o que o apóstolo Paulo disse. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Olha isso, irmãos. O perdão é uma das coisas mais libertadoras que alguém pode fazer. E se Deus perdoou os nossos pecados e nós queremos viver em comunhão com Ele, que motivo nós temos para não perdoar alguém? Se realmente entendemos o que Jesus fez na cruz, conseguimos perdoar com muito mais facilidade. Assim nos tornamos pessoas mais felizes e, consequentemente, dormimos mais tranquilos. Veja o que a Bíblia diz. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Quarto, nunca durma antes de agradecer a Deus. Ingratidão é não reconhecer o bem que alguém nos fez. A pessoa ingrata não valoriza as bênçãos que recebeu e nem agradece, ou seja, ela nunca está satisfeita. Em vez disso, está sempre focando nos problemas e nas coisas que não recebeu. E por isso a Bíblia diz que nós devemos sempre ser gratos ao Senhor, inclusive antes de dormir. Veja o que está escrito. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém? Nós não merecemos nada, irmãos, mas Deus nos deu o que Ele tinha de mais precioso, o seu único Filho. Além disso, Ele nos dá muitas bênçãos durante o dia e lembrar delas antes de dormir nos torna mais felizes e humildes. Então seja grato pela sua salvação em Cristo, por mais um dia de vida, pelo seu emprego e pelo alimento na sua mesa. Diga obrigado, Senhor, também por todas as oportunidades que Ele te oferece e pelos livramentos que Ele te dá. Quinto, nunca durma sem entregar os seus fardos a Jesus. Uma das piores coisas que um ser humano pode experimentar é ir dormir com a cabeça cheia de preocupações. Será que eu vou conseguir pagar o aluguel? Será que vai sobrar dinheiro para comprar o necessário para sustentar a minha família? Você vira de um lado para o outro a noite toda e nada do sono aparecer. E quando ele vem, chega acompanhado por pesadelos e você acaba acordando de manhã mais cansado do que quando foi dormir. Nós não precisamos e nem devemos ir para a cama ansiosos. Veja o que Jesus disse. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Então, se existe algo que está roubando o seu sono, entregue nas mãos do Senhor. Antes de ir dormir, faça uma oração e conte para Jesus tudo que está tirando a sua paz. Entregue os seus fardos nas mãos dele e ele te dará de volta um jugo suave e um fardo leve. Amém? Meu querido irmão e minha irmã, Deus se preocupa com cada detalhe de sua vida, inclusive com a qualidade do seu sono. Por isso é tão importante que, além do seu corpo, você também prepare a sua mente e o seu coração para este momento tão importante do dia. E faça como o rei Davi, que sempre tinha um tempo a sós com Deus antes de se deitar. É por isso que ele podia dizer a seguinte frase para o Senhor: Em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Amém?
Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e familiares e se inscreva aqui no meu canal. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.